Fala, nação santista, novamente Rodrigão, diretamente aqui da minha base, claro, santasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube, o maior time da terra. Ontem a gente foi dormir extremamente feliz com aquela vitória épica em cima do Goiás. E teve muita gente falando que não é épica, mas pelo momento que a gente vive é uma vitória épica. A gente precisava dessa vitória. Fomos dormir extremamente feliz. Acordei para trabalhar hoje extremamente feliz. Mas quando eu abri a internet para mim ver as notícias do meu time de coração, me deparei com uma notícia trágica. A morte aí da Gabriela, uma mocinha que tinha a vida inteira pela frente, torcedora do Palmeiras. E a gente não pode normalizar essa barbaridade mais no futebol. Mas só que quando a gente olha para a mídia, esses caras que têm um alcance gigantesco para falar para os apaixonados, os loucos pelo futebol, esses caras eles ficam puxando a sardinha para time A, puxando a sardinha para time B, e não é assim que funciona. Ah, temos que punir o time A. Ah, temos que punir o time B. Ah, a gente precisa interditar o estádio A, precisa interditar o estádio B, mas só que a gente sabe a solução. Mas esses caras, eles não falam para vocês. Eles ficam falando para os jogadores paralisar as competições. E não é assim que a gente vai resolver, porque pode paralisar, mas só que daqui um mês, se a gente não agir corretamente, isso vai continuar. E o que a gente precisa fazer? Infelizmente eu tenho que falar isso para vocês. E como eu sou um cara das antigas, eu amava ir no estádio e a torcida do rival estar no estádio. Mas só que infelizmente a gente vive em um mundo que, sinceramente, Ministério Público precisa se envolver e a gente precisa voltar com a torcida única. Essa é a minha opinião. Eu me coloco como pai aqui e eu tenho uma filha. Eu amo levar ela para o estádio. E sinceramente, eu não sei o que eu faria da minha vida se acontecesse isso com a minha filha. Eu não sei o que eu faria da minha vida. A solução é torcida única. E claro, a gente precisa criminalizar algumas situações dentro do esporte. Não dá mais para passar impune. Essas pessoas que cometem essas barbaridades, elas precisam responder criminalmente. Elas precisam responder como se fosse um homicídio. Aí sim, isso tudo vai parar. Então que Deus conforte a família da Gabriela aí, torcedora do rival, torcedora do Palmeiras. A gente sabe, toda palavra que a gente fala aqui, a gente não vai conseguir confortar, mas alguma coisa precisa ser feita. E agora mudando de assunto, Bruno Arleu foi afastado porque ele deu um pênalti ontem na Vila Belmiro. E sinceramente, se a gente analisar friamente, acho que a gente também não pode normalizar isso no futebol. Porque a gente ano passado, a gente se sentiu muito lesado com a arbitragem. E se a gente trabalhar com compensação no futebol, o futebol brasileiro nunca vai mudar. Então, as minhas sinceras desculpas aqui para o time do Goiás, para a instituição Goiás. E tomara que vocês recuperem esses pontos em campo. E agora é o seguinte, vamos falar dos bastidores do Santos Futebol Clube hoje. Tem uma novidade aqui que eu fiquei extremamente animado. O Santos apresentou aí o Dodô, lateral esquerdo que a gente já conhece. Eu já tinha soltado para vocês aqui que não era fã do Dodô, mas era um jogador que 2018, um jogador nota 5 na minha visão. Mas eu fiquei muito triste quando ele saiu e foi pro Cruzeiro. Fiquei muito triste com ele, porque era uma peça importante quando a gente olhava para aquele time em 2018. Acabou saindo, deixou a gente na mão e agora está retornando. E como a gente viu aí na internet, me parece que ele gosta do Santos Futebol Clube e ele mesmo menciona a torcida do Atlético, agradece pelo tempo que ele ficou lá, mas chama o Santos Futebol Clube de casa. Então isso para mim, o Dodô já ganhou muitos pontos. E a gente já conhece o Dodô, é um jogador extremamente profissional,
é um jogador extremamente respeitoso, um cara que, sinceramente, como eu sou apaixonado pelo futebol aí dos anos 90, um cara que coloca a camisa pra dentro do calção, que usa chuteira preta, cara, eu amo isso daí, eu amo. Então toda sorte do mundo para o nosso novo lateral esquerdo aí, o Dodô. E agora é o seguinte, quero trazer uma novidade para vocês aqui, que o Santos negocia com o Rodrigo Salazar, um meia de muita qualidade aí do Schalke 04. Um jogador que está despontando na seleção uruguaia. E para falar que eu nunca tinha assistido um jogo do Salazar, eu assisti o amistoso entre Uruguai e Nicarágua, porque eu gosto bastante de acompanhar o trabalho do Bielsa. E nesse jogo, Rodrigo Salazar acabou com o jogo. Inclusive, já tinha até soltado na internet aí que o Santos poderia de repente começar a olhar esse jogador, mas só que tem concorrência. Tinha a concorrência do São Paulo na época, tinha a concorrência do Vasco, mas parece que as negociações elas estão caminhando bem para Rodrigo Salazar de repente vestir a camisa 10 mais famosa do mundo, que é a camisa 10 do Santos Futebol Clube. É uma honra vestir essa camisa 10 do nosso glorioso Santão Futebol Clube. É uma honra. E tomara que essa negociação dê certo, que o jogador possa chegar. Será que vai chegar aqui e vai jogar? A gente não sabe. E eu não posso também cravar para vocês que o Dodô vai chegar e vai dar certo, que o Salazar vai chegar e vai dar certo. Eu não posso cravar. Eu já fiz isso daqui e errei. Então é melhor a gente esperar a negociação se concretizar e que ele chegue no Santos Futebol Clube e mostre todo o seu potencial. Porque vem jogando muito bem aí na seleção uruguaia, no Schalke nem tanto no momento, mas na seleção uruguaia é um jogador interessantíssimo, um jogador que o Bielsa está aí lançando na seleção uruguaia. Então vamos acompanhar, ainda não está cravado, mas o Santos negocia com o jogador e está muito bem encaminhado, e a informação aí é do Lucas Mussetti. Outro jogador que pode chegar é Roberto Pereira. Esse daí já tem mais cancha. Esse daí, jogador que atuava na Europa. Jogador que tinha passagens aí pela Juventus, tinha passagem pela Udinese. Um jogador, sinceramente, que eu acho que acrescentaria demais ao meio-campo do Santos Futebol Clube. Um jogador que tem várias convocações aí para a Argentina. Então, assim, vamos torcer aqui para essas negociações darem certo. Porque como o João Paulo falou aí nos bastidores do jogo contra o Goiás, a gente precisa resgatar a alegria. E eu, como torcedor do Peixão, torcedor do Santos Futebol Clube, quero reciclar o meu amor com a nossa instituição. Então está na hora da gente resgatar o gigantão. Está na hora do Santos sair do buraco. E esse é o momento. A janela está aí. A gente precisa de reforços. Também assisti a coletiva do Turra. Algumas coisas eu concordo, outras não. A gente sabe, vai ter muito erro nesse início do trabalho do Turra, porque ele ainda não conhece o elenco, mas eu vou dar o respaldo para o treinador, porque é um cara que chegou, é um cara que tem comando, é um cara que vem resgatando a alegria dentro do vestiário do Santos Futebol Clube. Quanto ao trabalho dentro de campo, vai precisar melhorar e melhorar muito, mas eu não vou ficar aqui pedindo a cabeça do treinador com 3 jogos. Eu vou dar o respaldo para ele trabalhar. E tomara que o Paulo Turra dê certo no Santos Futebol Clube. Porque eu, sinceramente, eu tô cansado de sofrimento. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima noite. E vamos!